Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlo Renzi, eu sou da CR2 Multimercados, professor de economia, investidor multimercados há 23 anos e há 8 anos investidor no mercado imobiliário físico. Hoje vocês terão o prazer de estar presentes na minha primeira videoaula intitulada Aula Magna. O tema básico, o tema VIP é oportunidades de investimentos no mercado financeiro brasileiro em função do novo ciclo econômico que se apresenta. Por que aula magna? Muitas pessoas me perguntam, me enviam e-mail sobre esse termo magna. Magna significa alguma coisa nova, alguma coisa diferente, inédita, aonde será fundamentado assuntos de relevância para quem é investidor no nosso mercado ou no mercado internacional. Iremos relacionar dados estatísticos de relevância entre os ativos principais comercializados no mundo: juros, ações, moedas e commodities, e a correlação entre elas. Para não se tornar uma aula muito chata, longa, nós vamos dividir o conteúdo em duas etapas. A primeira agora, relacionada às duas partes, que são os conhecimentos fundamentais, teóricos, gráficos, determinados conceitos que farão você tomar posição para a segundo módulo, num futuro próximo, que são os dois últimos conteúdos, onde abordaremos a estratégia com os títulos do Tesouro, conhecida como a estratégia Mr. M, que foi lançada por mim há mais ou menos um mês e meio, e as próprias oportunidades que irão surgir, onde nós conjecturamos cenários econômicos e políticos nacionais e internacionais. E em função desses cenários, indicaremos quais e por que as melhores alternativas de investimento. Então, curtam bem o conteúdo, fiquem tranquilos, relaxados. Só pediria a vocês para que apagassem as vossas redes sociais, não entrassem em contato com outras pessoas, se concentrem bem nesse conteúdo, que assim você vai captar melhor, vai fazer bem para o seu cérebro e principalmente ao seu bolso. Perfeito? Então, vamos acompanhar a sequência de slides e iniciaremos o conteúdo. Lembrando que esse conteúdo que vocês vão aprender agora valerá tanto para os investidores iniciantes, os medianos, conceitos mais avançados sobre investimentos financeiros. A aula magna tem como conteúdo VIP, conteúdo principal, as oportunidades de investimentos em função do novo ciclo econômico que está se apresentando. Ela está subdividida em 4 partes. As 2 primeiras iremos ver nesse primeiro módulo do curso e posteriormente, no máximo aí uma semana, concluiremos com as 2 partes finais. Portanto, sejam bem-vindos e vamos então à nossa sequência de slides. O conteúdo completo está aqui apresentado. Ele é dividido em 4 partes. A primeira, nós abordaremos sobre a correlação estatística entre diferentes ativos financeiros. No segundo momento, falaremos sobre os mercados globais e a onda 2. Sobre os mercados globais, analisaremos os gráficos dos 17 grandes centros financeiros do mundo. E a onda 2 é um conceito gráfico, técnico, muito importante, que vai fazer parte dessa análise para a compreensão de todos vocês de uma forma simples. Em terceiro lugar, falarei sobre a minha estratégia Mr. M, referente aos títulos do Tesouro,
NTN-B principal, o conhecido Tesouro IPCA mais 35, onde nós lançamos essa estratégia em um mês passado. E por fim, analisando diversos cenários, diversas possibilidades do que virá por aí a partir de agosto, quais as oportunidades que surgem nos investimentos em função do novo ciclo econômico pós-Dilma e com o Temer na frente da nossa administração do país. Então vamos lá. Primeira parte, correlação estatística entre diferentes ativos financeiros. O que significa, Carlos, a correlação? O que é esse conceito importante estatístico e o que tem a ver ao mercado financeiro? É simples. Ele indica a direção do comportamento linear de duas variáveis aleatórias. Você deve estar pensando, caramba, CR, já começando pesado, não entendi nada que você quis dizer. Tranquilo. Veja, comportamento linear é movimentos em linhas, movimento num plano. Imagine um gráfico, você tem um determinado movimento em linha e duas variáveis aleatórias. O que significa isso? Você pode compará-las como dois ativos financeiros. Então é o comportamento de dois ativos analisando-os simultaneamente. Esta correlação ela poderá ser de duas maneiras. Uma positiva, ou seja, mesma direção do movimento, ou uma correlação negativa, ou seja, uma variável aleatória nesse sentido, um ativo nesse sentido, o outro neste sentido. Quando se fala em correlação, deve-se falar também em coeficiente de correlação, que está intimamente ligado à força com que essa correlação está em termos percentuais. Ela pode ser fraca, se tiver de 0 a 50%, ela é mediana se for entre 51 a 74%, ou forte acima de 75%. Quanto mais intimamente ligado, correlacionado dois ativos, mais a sua correlação é forte, ou seja, eles caminham praticamente juntos. Para cada variação, para cada oscilação percentual desse ativo, esse outro ativo também acompanha quase na mesma proporção. Vamos analisar o mercado de risco como um todo. Neste mercado, a variável de referência global é sempre a moeda americana, dólar. Por que isso, CR? Simples, porque ela é considerada a moeda mais estável do mundo e ativo de reserva de valor. E por esse motivo, influencia todos os agentes econômicos e investidores globais a tomarem mais ou menos risco. Como isso pode ser interpretado? Simples. Nós vamos analisar o que ocorre com os grandes ativos negociados no mundo em função da oscilação positiva ou negativa desta nossa base de referência, que é o dólar americano. Então vejamos o primeiro exemplo. O que acontece quando o dólar americano se deprecia num país em análise? Disse que está aumentando o apetite por risco naquele país. Isso significa que as moedas nacionais se valorizam, tá vendo? Flecha azul para cima. O dólar está entrando no país, ele está sendo trocado pela moeda nacional, há uma procura forte por moeda nacional em troca de dólar, por esse motivo as moedas nacionais se apreciam, se valorizam. De consequência, para onde vai esse dinheiro? Vai direto na Bolsa de Valores.
Por esse motivo, a Bolsa de Valores locais, elas se apreciam. Vejam o sentido oposto das flechas: dólar, moeda nacional e Bolsa de Valores. E como consequência também as grandes commodities negociadas nos mercados futuros internacional, como as commodities primárias, petróleo, minerais, alumínio, aço, cobre, dos países emergentes, que são comercializados nos países emergentes, mas negociados nos grandes centros financeiros internacionais, elas se apreciam também, porque o apetite ao risco reflete não só na Bolsa de Valores, no mercado acionário, como também no mercado de commodities. Estamos avaliando os BRICS, significa os cinco países emergentes de maior relevância no mercado financeiro internacional, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E de consequência, o que acontece com os juros internos nesse país emergente em análise? Ele segue o mesmo sentido do dólar, porque há uma depreciação do dólar, os juros futuros também caem, porque há muitas vendas no mercado de futuros para entrar no mercado de bolsa de valores. Está aí a flecha vermelha para baixo. E vocês vão ver também que eu vou mostrar a correlação que existe entre juros e os títulos do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA. A taxa das notas do Tesouro Nacional principal, a nossa vedete aí de análise, o típica mais 35, também se depreciam. Vamos ver um exemplo ao contrário. O que acontece numa economia emergente se o dólar americano se aprecia? Flecha para cima. O que acontece? Significa que as pessoas, os agentes econômicos, elas ficam mais receosas em investir nos mercados de risco. Disse que a economia está no momento de aversão ao risco. Por que ocorre isso? Porque as moedas nacionais se depreciam, ou seja, há uma venda maciça dessas moedas nacionais para a compra de dólar e o dólar retornar aos países de origem. Esse dólar ele sai devido às vendas maciças também na Bolsa de Valores. As bolsas de valores locais se depreciam. Você tem também um movimento muito forte nas commodities, petróleo, minério, comercializados nos países emergentes, mas negociados nos mercados internacionais, eles também se depreciam. Em contrapartida, como a aversão ao risco está proeminente naquele momento, há interesse dos investidores em investir em juros, ficar ancorado em taxas de juros. Então, tanto as taxas de juros, os juros futuros internos, os juros DI no nosso caso, se elevam. E de consequência, pela correlação que eu vou mostrar graficamente a vocês, a taxa das notas do Tesouro Nacional principal, os típicas, os 19, 24, 35, 50, eles também se apreciam. Vamos analisar esses conceitos que eu coloquei para você nesses dois quadros anteriores, via exemplos práticos, analisar graficamente e demonstrar essa correlação de ativos principais que são comercializados aí pelo mundo em relação ao dólar americano. Vamos fazer algumas análises, de commodities como o petróleo, cobre, o minério de ferro, o café. Depois passamos para o índice Bovespa. Na sequência, o DI de um dia, vencimento janeiro de 2005, negociado na BMF, sob código de DI1F25. Vocês devem estar me perguntando, Carlos, por que você vai analisar esse título? Que título é esse? Mercado de derivativos, DI? Eu não entendo nada disso. Simples. DI significa depósito interfinanceiro. Os bancos, todo pela norma do Banco Central, os bancos, primeira, segunda, terceira linha, eles têm que fechar o caixa zerado todos os dias úteis. Significa que em algum momento vão ter bancos que estão superavitários,
ou seja, entesourados com reais, e outros bancos que estão deficitários de reais. Então eles têm que fechar as contas. O que está deficitário tem que captar dinheiro, tomar emprestado quem está superavitário. E qual é a taxa de transação entre eles? É a taxa DI, dos certificados de depósitos interfinanceiros, que é negociado diariamente na Bolsa de Mercadorias Futuras. Aquela taxa diária é a taxa de negociação média entre as instituições financeiras. Vamos analisar o gráfico também de correlação do DI com os títulos do Tesouro. Vamos citar dois aqui, o 24 e o vencimento em 2035. Então, pois bem, vamos acompanhar os exemplos. Aqui está. O primeiro gráfico que apresenta, pessoal, vocês que são novos aí em análise técnica, análise gráfica, não se preocupe com essas colunas aqui, essas barras, que na realidade não são barras, se chama candle. Isso no futuro, numa aula oportuna, eu explicarei para vocês. Vamos se referenciar apenas com estas sinalizações coloridas que eu fiz aqui, nas datas de referência dia 21 de janeiro deste ano, 2016, e 13 de maio de 2016 também, que nós chamamos aí no mercado, é chamado de rally do impeachment. O que é o rally do impeachment? Foi quando o mercado financeiro ele percebeu a grande oportunidade que era o impeachment da presidenta Dilma e para a entrada do seu sucessor ali, o seu vice. Então, como é que o mercado financeiro reagiu? Então vamos ao nosso ativo referência, que é o dólar americano. Cotação dólar americano versus reais nestas duas datas. Como é que ele se comportou nesse período? O que nós podemos observar aqui? Houve um forte movimento baixista. Por quê? Porque diminuiu o risco, o pessoal acreditando nesta possibilidade fez com que o ativo de valor se depreciasse aqui no nosso país. Na sequência, vamos ver o que aconteceu com algumas commodities, né? Olha, um dos que reagiu forte foi o próprio petróleo Brent, aqui negociado, o Brent é na Inglaterra. Veja o movimento de ascensão que teve desde o início do processo até dia 13/5 é a votação, admissibilidade, continuidade do processo de impeachment. Então percebeu-se que houve uma forte correlação inversa entre dólar americano e petróleo, ou seja, o dólar se depreciou, o gráfico anterior. Em contrapartida, o petróleo se apreciou forte, ele passou o barril de 28 dólares para 48, aumentou 20 dólares em 4 meses. Vamos lá para um outro ativo, o cobre, já com uma correlação não tão forte quanto a anterior. Ele subiu, mas não troppo, nem tanto. Esse ângulo aqui é um ângulo inferior a 45 graus, então houve uma oscilação forte no metade do período, depois depreciou e fechou 2.155 a tonelada. Pode-se perceber que a correlação entre eles é fraca, entre dólar e o cobre. Vamos ver uma outra commodity. Aqui já é diferente. Veja só o minério de ferro. O minério de ferro, houve uma valorização substancial nessas duas datas. Olha, ele passou o aço, né? Aqui esse minério de ferro refinado, ferro cobre 62%, então é o aço.
ele passou de 41 dólares a tonelada para 58, 59 dólares, uma alta expressiva. Então, correlação negativa forte. Negativa por quê? Porque flechas em sentido oposto. O dólar caindo e o minério de ferro subindo. Continuando, vamos ver o que aconteceu com o café nesse período. O café houve uma ascensão, mas não tanto quanto os anteriores, porque o café, ele, além de ser influenciado pelo dólar, ele é influenciado pelas quantidades que são oferecidas no mundo, pela oferta, são influenciados pelos intempéries, pela temperatura, pela chuva, pela seca, pelas geadas. Então são inúmeros fatores que estão intrínsecos à oscilação do café. Então, referente ao dólar, percebeu-se que ele não teve uma correlação assim tão forte. Então aqui, o ângulo é bem menor que 45 graus, pode-se ver que ele está numa correlação fraca, mas que oscilou na mesma direção. Vejamos um exemplo de uma correlação forte negativa, quer dizer, sentido contrário. Olha só o que aconteceu com o índice Bovespa, IBOV, neste período analisado, como ele subiu forte. Aqui, por esta flecha aqui, vamos ver. Ele passou de 37.400 pontos a 54.000 pontos. Vejamos o que aconteceu com o mercado de juros. Conforme a nossa tabelinha, havendo depreciação do dólar, há uma depreciação também dos títulos derivativos, ou seja, correlação forte, positiva, porque está na mesma direção do dólar, representado por esse movimento aqui. A taxa era negociada a 16, quase 17% ao ano. No dia 13/5 estava negociada a 13%. Uma queda significativa. Vamos mostrar agora também esse gráfico aqui. O gráfico do DI. O DI vencimento em 2025, dia 1º de janeiro, futuro. Vamos analisar essa figura geométrica aqui, parecida com a letra M. Por que eu coloquei esse gráfico na tela? Justamente para mostrar a correlação direta, forte, que tem ele com os títulos do Tesouro IPCA de médio e longo prazo. Como é que eu sei disso? Simples, é só você procurar no site do Tesouro. No item estatísticas, lá você tem a cotação em cada dia dos títulos do Tesouro. Então o que eu fiz? Eu compilei esses dados numa planilha Excel, desde quando comecei essa análise aqui para mostrar esse movimento do M, aqui ó, esse movimento de M, daqui até aqui. Fiz com o Típica 2035. Em cada dia, verifiquei qual é a taxa que estava sendo comercializado esse título. Peguei a taxa, a primeira taxa do dia e fiz o gráfico. Olha só o que apareceu. Ou seja, a mesma letra M lá de cima. Então, quer dizer, uma correlação muito íntima, correlação forte entre o DI futuro 25, vencimento de 2025, que é um dos mais negociados, e o nosso Típica 35. Fiz a mesma coisa com o Típica 24. Olha lá no site do Tesouro, item estatísticas, compila os valores de taxa nessas datas, desta data até esta data. Coloca-se numa planilha Excel, transforma-se em gráfico e dá esse resultado. Também a formação geométrica M, não tão perfeita quanto essa de 2035, porque naquele momento econômico
houve um interesse do governo petista na ocasião de vender mais títulos de longo prazo, deixando 24 menos atrativo, com taxa menor, por isso deu esse reflexo. Mas mostra intimamente uma forte correlação entre DI futuro e títulos do Tesouro Nacional de prazos longos de vencimento. Ok? Então é importante que vocês tenham captado nesta primeira parte do nosso curso é justamente aquela tabelinha. Eu sei que é o primeiro contato que vocês têm com esse conceito estatístico financeiro aqui, mas vamos pensar na racionalidade dos acontecimentos em função de tudo que aconteceu nesses últimos meses. Se sentir dificuldade em tentar relacionar essas flechas para onde vai, para cima ou para baixo, simples, tira a cópia desses dois quadrinhos, uma com o dólar apreciando, outro dólar depreciando, e verifique o que acontece com os outros mercados. Isso, com o tempo, você vai automaticamente saber o que acontece em 75% das vezes. Isso, gente, é correlação estatística. É isso. Vamos continuar agora a nossa sequência de slides. O que eu vou mostrar para vocês é uma preparação para vocês, investidores, se tornarem verdadeiros operadores no mercado multimercados de investimentos. Vou referenciar certos conceitos importantes, básicos, fundamentais. Nós vamos analisar 17 conglomerados financeiros no mundo e verificar a correlação entre eles. É óbvio que eu vou ter que mostrar alguns gráficos, alguns conceitos preliminares, mas vocês, iniciantes, não se preocupem, aproveitem o conteúdo, absorvam o máximo possível, e toda vez que surgir alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem contar comigo para respondê-las lá no nosso sala de bate-papos do Facebook. Então, vamos lá. São 2 slides apenas, então nós vamos apresentá-los de imediato aqui, que é a parte 2 desta nossa aula magna. Nós vamos falar sobre os mercados globais, envolveremos 17 principais mercados financeiros do mundo e as suas bolsas de valores principais, e verificar as equivalências que existem entre elas visto ao mercado globalizado, o efeito da internet, da agilidade de negócios, da imediatez das informações que são vinculadas, no mundo inteiro, instantaneamente. Aliado a isso, vamos falar sobre a onda 2. A onda 2 é um conceito da análise técnica gráfica muito importante. Seria interessante avaliarmos minuciosamente esse detalhe gráfico para nos orientar nas operações e nas perspectivas de movimentos de ativos financeiros. Vamos analisar também os conceitos de Fibonacci, que é um matemático italiano, onde os seus conhecimentos, os seus estudos foram associados ao mercado financeiro. Aos diversos ativos foram verificados que em 75% das vezes ou mais, certos movimentos de correção ou inversão de tendência seguiam regras, parâmetros de Fibonacci. Vou exemplificar isso, para deixar o conceito bem claro, para poder analisar os mercados globais. Um papel simples que é comercializado na nossa bolsa, todo mundo conhece, que é a Petrobras 4. E logo na sequência abordaremos Fibonacci, vamos mostrar os diferentes mercados internacionais e esse acontecimento da onda 2, que é comum nesses 16 mercados, sendo que apenas um país ainda não ocorreu. Alguma coisa aconteceu ou está acontecendo. Eu vou esclarecer aqui para vocês, com detalhes, esse fenômeno econômico que propicia isso. Então, os mercados que nós analisaremos são Alemanha, França, Holanda, Espanha, Itália, Suíça e Inglaterra. Agora, Pacífico
Sul, Austrália, e iremos para Emirados Árabes, Arábia Saudita, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Singapura e Brasil. Eu vou mostrar graficamente que o fenômeno da onda 2 já está ocorrendo há muito tempo nesses países. O único país em que ainda esta onda 2 nem começou é os Estados Unidos. Nós vamos verificar, você pode verificar pelos gráficos Standard & Poor's, que são as 500 maiores empresas americanas, os Nasdaq 100, que é a bolsa de tecnologia, e o Dow Jones Industrial. Desde quando surgiu aquele efeito de depreciação das ações após o subprime, desde 2010 até hoje, nós não tivemos correção nenhuma significativa no mercado americano. Eu vou mostrar isso e vou explicar o porquê e o que está acontecendo. Então, como eu falei, eu vou explicar o fenômeno correção de Fibonacci. O que significa correção de Fibonacci? Veja, acompanham aqui no gráfico o papel Petrobras. Vamos analisar ele, o gráfico semanal, e ele teve esse movimento desde outubro de 2014 até este momento, até os dias de hoje. Sobe, desce, tá? Sobe, desce, flutua e vai. Veja, o Fibonacci é uma ferramenta importante que nos mostra, principalmente em movimentos fortes e longos, de médio e longo prazo, que vale também para curto, mas aqui é bem nítido. Veja esse movimento de queda que surgiu, iniciou em 9 de janeiro de 2014 e terminou aqui, ó, dia 9 de março de 2015. Vejam que ele atingiu um ponto e depois ele voltou a subir, mas manteve a tendência de queda. O que diz Fibonacci? Fibonacci diz o seguinte: no momento, é a teoria do elástico. O elástico você tem um efeito de ação e depois uma reação. Ele fica esticado tanto para baixo como para cima, e depois, quando ele atinge um certo topo ou um certo fundo, ele reage, ele recupera a parte perdida ou a parte ganha, né? Seguindo proporções Fibonacci. O que são essas proporções Fibonacci? São 3 números. O primeiro deles é 38,2. O segundo é 50%. O terceiro é 61,8. O que significa isso? Que são pedaços do movimento principal que são corrigidos quando o movimento inverte. Então, se eu tiver um movimento assim de queda, eu sei que ele poderá reagir pelas proporções Fibonacci, terá grande probabilidade, 75% das vezes, em todos os mercados do mundo, em todos os papéis negociados nas bolsas de mercadorias e futuros ou nas bolsas à vista. Acontece regularmente este fenômeno, por isso que é uma das ferramentas mais utilizadas pelos analistas gráficos, Fibonacci. Então, voltando, nós temos um movimento de ação, por exemplo, aqui de queda. Então, essa recuperação de preços seguirá essas proporções numéricas em 75% das vezes, seguindo essas relações percentuais. Como é que eu faço essa análise no gráfico? Simples. Ok, qual é a regra para fazer uma análise de retração, chamada retração de Fibonacci? Tá? Fixa-se o mouse com a ferramenta Fibonacci. No caso aqui nós vamos analisar este tombo, né? Esse tombo. Então fixa-se o mouse no topo desse movimento, empurra-se até o fundo do movimento e verifica-se quais são
os valores em que o mercado poderá atingir seguindo as proporções de Fibonacci. Simples, nós viemos aqui, ó, pegamos a ferramenta Retracement Fibonacci, fixamos no topo desse movimento até o fundo e verificamos os pontos de retração de Fibonacci. Aqui está, ok? Topo, fundo, veja, nós temos aqueles 3 percentuais que eu citei, são os principais números de Fibonacci. O primeiro, 38,2%, o segundo, 50%, e o terceiro, talvez não dê para ver muito aqui, mas é 61,8%. Significa que o mercado tenderá a corrigir num local dentro desses 3 números principais de Fibonacci. Veja o que aconteceu com a Petrobras nesse dia. Ele seguiu corretamente a lei de Fibonacci e encostou 2 vezes, bateu 2 vezes no primeiro número de Fibonacci. Ou seja, o que é esse 38,2? É uma fração desse movimento principal. É 38,2% desse tamanho aqui, ó. Certo? Aí depois ele reagiu, continuou o movimento de queda, fez esse fundo. Fez o fundo, todo mundo conhece, que foi aqui quando iniciou o rally do impeachment, aqui entre meados e final de janeiro e até esse movimento. Então veja, ele subiu, estabilizou, fez um topo, reagiu e continuou subindo, está nesse ponto agora em torno de R$12. Vamos fazer essa mesma análise num ponto diferente desse gráfico aqui, ó. Aqui analisamos queda, vamos analisar essa alta aqui, ó. Essa alta aqui. Então o que a gente faz? Muito simples, a gente transforma o gráfico num gráfico anual. É aquele movimento ali. Então vamos traçar naquele rally do impeachment, percebam que houve uma reação. Vamos verificar se ele seguiu as regras de Fibonacci. Eu venho aqui, Fibonacci, aí. Início no fundo do movimento, vou até o topo, aqui, e fixo. Olha só que bacana. Ele seguiu Fibonacci rigorosamente aqui, ó. Ele bateu aqui, ultrapassou um pouquinho e inverteu. Aqui, seguiu o primeiro número de Fibonacci. Então é isso, gente. É uma ferramenta muito simples. Todos os streamers gráficos, né, que vocês têm disponíveis na corretora ou gratuitos por esse site aqui, existem muitos que mostram os gráficos, alguns ao vivo, outros com delay. Essa ferramenta é disponível, olha, eu te digo que em 70% ou mais das vezes essa é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque o operador, o analista técnico, o trader, ele está interessado justamente em inversões, né? Inversões de tendência ou correções, sejam para baixo ou para cima. Então, essa ferramenta de Fibonacci é magnífica. Captaram? Beleza. Então vamos mostrar, né, na sequência, como já entendemos a Fibonacci, e vamos ver a onda 2. O que é chamado essa onda 2 que eu vivo falando, a gente comenta muito nas salas de bate-papos. Onda 2 é um movimento, é chamado movimento de correção. Pela teoria de Elliott, o movimento cíclico do mercado, de um papel, de uma commodity, de um futuro, ele segue ciclos, né? Ciclos, a linha, ciclo 1, 2, correção, 3, reação, correção, reação, certo? Em ciclos. E a onda 2 é algo como isso aqui, ó. Veja, como está acontecendo no índice Bovespa. Tá? Isso aqui é um grande indicativo, onde você teve uma ação, uma reação e agora está tendo uma briga de gente grande aqui para esse movimento continuar.
Nós estamos vendo que temos muitos capitais estrangeiros que entraram aqui nessa última quinzena, né, desde o início do mês, fortemente, visto os grandes movimentos que teve na política, favoráveis ao governo interino. Isso para o investidor estrangeiro é favorável, aliado ao fato do pós-Brexit, toda a crise que vai se propiciar lá na Inglaterra, principalmente depois da saída deles da Comunidade Europeia. Tá? Então as bolsas lá sentiram bastante e os próprios investidores viram uma oportunidade de ganhar dinheiro em países emergentes. E dos 5 países emergentes, o que mostrou mais apetite para esses investidores foi o Brasil nesse momento. Então, por isso, se a gente analisar a participação dos investidores, isso é um dado importante para investidor multimercado. Essa análise tem que ser feita diariamente. É só ir no site do Bovespa, eu vou mostrar para vocês aqui, que mostra diariamente como é que está a participação dos investidores no nosso mercado de renda variável, Bolsa de Valores. Aqui, ó. É esse endereço aqui extenso, mas para chegar nele é simples. Você vai no site da bmfbovespa.com.br, vem aqui em Serviços, Consultas, Market Data, Consultas, Mercado à Vista, aqui, ó, tá vendo? Mercado à Vista. E o terceiro item, 1, 2, 3, participação dos investidores. Você tem um elenco distribuído por categorias de investidores na Bovespa. Veja, pessoa física, distribuídos em investidores individuais e clubes de investimento. Institucional, investidor estrangeiro, empresas pública e privada, bancos, né, instituições financeiras e outros investidores. Nós temos duas colunas aqui, ó, colunas de compra, colunas de venda, quer dizer, posições compradas destes investidores. E aqui é a compilação de todas as posições vendidas, distribuídas nesses investidores. O que a gente percebe aqui? Veja, por exemplo, a pessoa física. O importante é mostrar, antes disso, de que os dados são sempre compilados 2 dias úteis de defasagem. Tá? Então aqui é do dia 1 até o dia 18 do mês 7 de 2016. Hoje nós estamos aqui no dia 21. Então 2 dias úteis de defasagem. É sempre assim. Mas o que é importante analisar nisso? Veja, o saldo. É importante o saldo de cada agente econômico participante do mercado de renda variável. Vamos ver as pessoas físicas. Aqui nós temos 14 bilhões e 600 posições compradas e 16 bilhões e 500, ou seja, um saldo vendedor de praticamente 1 bilhão, certo? Saldo vendedor. Verificamos a institucional agora, ó, veja, 20 bilhões aproximadamente e 22 bilhões vendido. Então, o saldo de quê? 2 bilhões na parte de venda. Vamos ver empresa pública e privada. A empresa está praticamente no 0 a 0. 695, 644, quase insignificante essa diferença. Veja as instituições financeiras, a mesma coisa. Estão praticamente quase na mesma posição, comprada e vendida. Agora, o que é importante a gente analisar? Isso aqui, ó. Isso aqui. Os investidores estrangeiros. Olha aqui. Vocês querem saber por que a bolsa deu essa subida contínua aí de 9, 10, 11 pregões? Está aqui, ó. Olha o investidor estrangeiro. Posições compradas, quase 43 bilhões. Posições vendidas, 39 bilhões.
Ou seja, saldo de 3 bilhões comprador. Com participação, olha assim, dos investidores na bolsa, é só somar esses dois valores aqui, ó. Metade da bolsa praticamente está no comando dos investidores estrangeiros. Ou seja, teve um influxo de dólares, de capital estrangeiro para cá, seja dos Estados Unidos pela euforia, né, que está ocorrendo lá, que eu vou explicar no final do vídeo, pelos investidores asiáticos, japoneses também, que a bolsa lá vem há 10 anos capengando, e a Europa, visto essa turbulência, né, geopolítica, né, por questão de xenofobismo, etc. E agora o Brexit, os investidores vieram diretamente para cá. E por isso a bolsa está nesses patamares. Ok? Então é isso. Então, vamos analisar agora os gráficos dos 17 principais centros financeiros do mundo. Sempre usando aquela ferramenta que eu ensinei há poucos a vocês, o Fibonacci. Como é que nós vamos fazer essa análise? Temos que ter um ponto de referência. O nosso ponto de referência será esse fundo do poço que ocorreu pós-subprime americano, o crash, né, do mercado imobiliário americano. Então houve um movimento baixista, todos os investimentos de risco no mundo. Então vamos considerar esse ponto, que é comum em todos os mercados globais, como o nosso marco zero, tá? Data focal ou análise, início da análise estratégica. E utilizando aquela ferramenta de retração de Fibonacci, vamos ver o que aconteceu. Eu traço até onde? Até de 2015 e 2016, até o topo que se formou. Certo? Essa é a nossa referência. Vamos ponto aqui, né? Como o mercado subiu, então iniciamos o ponto de Fibonacci aqui e expandimos até aqui. Temos esses três números de Fibonacci. Lembram? 38,2, 50% e 61,8. Então o que a gente observou aqui nesse mercado alemão? O DAX 30, DAX 30. Veja, ele bateu por uma e vai estar próximo a bater a segunda, 38,2 de Fibonacci, né? Seguiu fielmente o primeiro número do nosso amigo matemático italiano. Vamos para a França, o CAC 40. O CAC 40, referência aqui sempre no fundo do subprime, até o topo entre 2015 e 2016, e veja o que aconteceu. Ele bateu uma, duas, três vezes o 38,2 e chegou até 50% de Fibonacci. Houve uma forte queda assim, mas reagiu, mas não importa, quem colocou ordens por aqui também deve ter beliscado. Fibonacci aparecendo. Vamos ao outro mercado. Holanda. Holanda, mesma coisa. Fundo do poço, até o topo aqui em 2015. E atingiu por duas vezes o segundo número de Fibonacci. Agora o movimento está em tendência de queda, aqui buscando os 400 pontos. O AEX. Vamos analisar a Espanha. Espanha é um caso particular europeu, né? É um dos países, juntamente com a Itália, que está com um problema de déficit fiscal enorme, né? A gente acha o déficit brasileiro 60%, 70% do PIB, algo absurdo. Sabe quanto é nesses dois países que eu citei? 130% a 160% do PIB. Então, olha só, o que aconteceu? Está formando o topo duplo aqui, né? E a tendência aqui mesmo da Espanha é vir para baixo, né? Vir mais fundo que 6,770. Mas o importante aí, aquele conceito de Fibonacci, ele seguiu religiosamente aqui as correções e atingiu os três números importantes de Fibonacci.
Olha a Itália aqui, ó. Como eu falei também. Grande deficitária. Olha aqui. Fibonacci atingiu os 3 números, corrigiu, batendo os 3 números de Fibonacci aqui, ó. Pá, pá e pá. E agora em tendência de queda, provavelmente vai romper esse 12.500 e vai vir chumbo grosso para baixo. Outro, Suíça, Zurich. Olha aqui. Topo. E ele bateu 1, 2, 3 vezes. Final de 2015 e 2 vezes aqui em 2016. Ó. O primeiro número de Fibonacci, 38,2. E agora ele está no movimento contínuo de queda. Tá vendo? Topos e fundos, né? Menores, né? Descendentes aqui. Então ele vai buscar, está indo buscar os 7.600, que novamente é o primeiro número de Fibonacci. E provavelmente venha buscar, se romper aqui, ele vai vir buscar esse topo aqui, ó, nos 7.000 pontos, né? Outro, a nossa Inglaterra, FTSE. Ó, topo, fundo aqui 2009, topo 2015, tá vendo? 2015, retração de Fibonacci, ele já tem 1, 2, 3, 4 e agora Inglaterra, provavelmente, isso aqui para mim é patriotismo, tá? Depois do Brexit, aqui, né? Onde que está o Brexit? 2016, é que aqui é o gráfico mensal, não dá para ver. Tá certo? Está travado, aqui é o gráfico mensal, mas aqui está no movimento de correção, rompendo, mas certamente vai ter uma turbulência aqui e ele vai voltar a cair, porque a situação inglesa realmente ficou muito ruim econômica, né? Visto a saída da comunidade europeia, vai ter aumento de tarifa de desemprego, xenofobia, é complicado. O que mais? AEX, Áustria, Viena aqui, ó. Topo atingiu o primeiro número de Fibonacci diversas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui, e aí vai continuar o movimento de queda aí. Topos e fundos, né? Vai vir aqui mais ou menos nos 5.000, 4.900. Sempre Fibonacci surpreendendo. Aí, Dubai, Emirados Árabes. Emirados Árabes, o topo dele ocorreu em 2014, e nas correções ele seguiu religiosamente Fibonacci os 3 números. Olha, 38,2 aqui, ó, 2 vezes. Aí rompeu aqui, atingiu 50% de Fibonacci, 1, 2, 3, aí corrigiu, bateu, rompeu 38, voltou no 50 e caiu até o 61,8. Aí, percebam? Outro, esse é Arábia Saudita agora, idem, né? Nós vimos Emirados Árabes, Arábia Saudita, olha lá, também seguindo Fibonacci, rompendo ele, batendo nos 3 números importantes de Fibonacci. Aí, 38,2, subiu, voltou no 38,2, caiu até 50, ficou ali oscilando no 50% de Fibonacci, caiu, atingiu o 61,8 e agora, meus caros, ó, vai vir atingir esse fundo aqui, ó, no 4.020. Tendência, né? Vamos a um outro mercado, Hong Kong. Hong Kong, topo, aí, Fibonacci, primeiro número, 1, 2, 3, 4, 5, aí rompeu aqui, ó, foi até 50% do Fibonacci, ficou aqui tentando ir para o 61,8, mas não reagiu e agora no 38,8. Aqui, ó, 2 números de Fibonacci.
Outro, Coreia do Sul, COSP. Esse aqui, veja, Coreia do Sul, ele está numa lateralização. Isso aqui é um tijolo, tá? Que o mercado não sabe para onde ir. Mas, provavelmente, tá? A tendência é, antes de subir, é encostar de novo nesse primeiro número de Fibonacci que ele encostou em 2011, né? Finalzinho de 2011. Aí, tá vendo? Sempre Fibonacci, traçando fundos e topos, e a retração foi exatamente aqui no número Fibonacci primeiro. Taiwan, olha aqui, tá? Ele fez o topo em 2015 e duas vezes atingiu Fibonacci, tá? Recuperou, mas o mercado ainda continua em queda. Para ter movimento de alta, ele tem que romper esse topo aqui nos 10 mil pontos, né? Mas o mercado está com maiores chances de cair naquele mercado. Vamos ver o Japão. O Japão Nikkei, ele corrigiu por duas vezes Fibonacci, 38,2 e 50% aqui, ó. Ele chegou no topo em 2015, recuperou, né? Recuperou não, veio a queda, né? Ficou aqui oscilando nos 38,2 de Fibonacci, até que ele está fazendo topos e fundos descendentes, né? E objetivando aqui os 50% nos 14 mil. Por quê? Porque é um valor muito importante aqui, né? Ele foi 14 mil pontos, foi resistência, né? Os preços subiram e resistiram aqui, ó. Resistiram aqui, aí rompeu, aí se tornou suporte, tá? Desse novo movimento. Então é um número que está na mente do investidor, que provavelmente ele vai ser buscado aqui, 14 mil pontos. Outro, Singapura, idem, né? Faz o topo, né? 38 de Fibonacci e 50%. Aqui, ó. E indo buscar novamente os 50%. Vê como é simples, gente? Vamos falar um pouquinho da nossa bolsa aqui. Como é que está a nossa bolsa? Ela já vem num canal de baixa, tá vendo? Canal é só traçar essas linhas a partir dos topos, né? 2 ou 3 pontos já são suficientes para mostrar essa tendência. Traça uma linha paralela aqui, mais ou menos você tem esse movimento, né? Topos e fundos descendentes. Esse é maior que esse, tá certo? E aqui, ó, tentou romper, não conseguiu, voltou, subiu, atingiu o fundo, continuando nessa linha aqui, ó. E agora nós temos esse ponto de interrogação. E aí, meus caros amigos, isso rompe? Será que o Brasil ele vai passar de uma tendência longa de baixa agora para um ciclo de alta? Temos grandes chances, né? Favorecidos, por quê? Pelo capital estrangeiro, pelo positivismo, vindo dessas primeiros meses, primeiros dias do governo interino, né? Agora a população parece não estar mais assim com cara de bundona. Você passa aí nas ruas, o pessoal está um pouquinho mais alegrete, né? Não sei, será? Eu desconfio. Eu acho que antes de romper isso aqui, nós vamos ter alguma surpresa, ou alguma correção forte, tá certo? Vamos ver o que acontece, ou vai dar uma bandeirada aqui, ou uma flama para depois subir. Aí sim. Mas por enquanto está um turbilhamento aqui. Eu vou até fazer um desenho, tá? Vocês lembrarem bem isso aqui. Como é que nós estamos? Vamos colocar a caneta preta. Você sabe que o tornado, nós temos 5 graduações de potência dele, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5, né? Vocês viram aquele filme Twister, então vocês lembram bem dessa pontuação.
Então, se a gente fizer uma comparação em termos de turbilhamento que está acontecendo no mercado, o que pode estar acontecendo aqui? Aqui eu particularmente considero um furacão de grau 4. Furacão de grau 4, ou seja, porque nós temos grandes bancos posicionados em posição vendida, capital de investidores, pessoa física, e os estrangeiros, os estrangeiros já tomando força, para romper esta posição vendedora, ou seja, para entrar nesse campo aqui, o campo dos compradores, dos bulls, chamados bulls, porque o mercado está bear, bear quer dizer urso, mercado em baixa. Então vai ter uma briga muito forte aqui. Eu acho que isso aqui não vai ser um rompimento muito fácil, vai ter alguma briga aqui. Provavelmente os bulls, touros, poderão vencer se realmente for consagrado a Dilma como ex-presidente do Brasil agora no final de agosto. Parece que o Renan Calheiros estima que até o dia 25 de agosto seja votado no Senado o impeachment definitivo. Então, ocorrendo isso, acho que muito capital estrangeiro virá, além do que já existe aqui, bastando isso. E as medidas econômicas aí que se surtirem efeitos, o pacote fiscal, de retração dos gastos com previdência, isso é positivo. E estrangeiro, investidor, adora isso daqui, Aí nós podemos ter um ciclo altista aí para recuperar toda essa perda de rentabilidade aqui, que o pessoal que começou a comprar aqui, deve estar com a carteira não tão positiva aí. Pelas consultorias que eu tenho dado, tem um pessoal que se entesourou, começou a se entesourar aqui, dá com uma rentabilidade em torno de 10 a 15% negativa. Agora, vende? Não, porque agora as perspectivas são favoráveis, Nós estamos vendo a taxa de juros, já começa a mostrar indícios de queda, Nós estamos vendo os nossos títulos do Tesouro Nacional, as NTN-B, as vedetes do mercado aí, que pagam juros fixos mais o IPCA, a tendência de queda. Aqui é apenas um gráfico demonstrativo, o mesmo Ibovespa, que nós temos uma dúvida forte, que houve um pseudo rompimento nesse topo aqui, que foi nos 55 mil, agora vai ter uma briga. Talvez possa pensar o seguinte, que como está subindo muito, pode ser um bull trap, uma trápula, uma enganação, ou seja, os vendedores estão ali deixando os compradores entrar no seu campo e dar o bote. Parece que é um indicativo, aí chamando compradores no mercado, aí eles vêm e vup. É essa onda 2 que eu espero, mas não sei se vai acontecer. Não tem... Porque quando tem fluxo de capital é diferente. Quando tem muito fluxo de dinheiro vindo, torna-se incontrolável. Eu já estudei muito, já acompanhei muito isso daí. Olha, quando é euforia, não tem como segurar. Aí ele arrebenta aqui, sobe e seja o que Deus quiser. Como está acontecendo no mercado americano, já desde o subprime. Olha aqui. Olha o Nasdaq. Isso aqui vale, tanto para Nasdaq, Dow Jones, S&P, essa tendência aqui, Desde quando houve o fundo lá no subprime, lá em 2009, 2009, 2010, 2009. 2009. Veja, ele só subiu. A massa de investidores aqui, fez com que os preços se esticassem tanto, sem haver uma correção significativa. Olha o primeiro Fibonacci aqui, onde está, nos 1.600 pontos. Olha só, não está chegando nem perto. Está rompendo aqui esse topo histórico que fez. Está rompendo aqui, gente, nos 22.150.
Euforia. Para vocês terem uma noção do quanto a Bolsa Americana subiu, essas 500, aqui SP500, isso aqui é o SP500, né? As 500 maiores empresas americanas cotadas em Bolsa de Valores. Se você verificar a variação percentual aqui, ó. Vamos pegar a calculadora HP12C. Veja, fez um fundo em 675 pontos. Vamos colocar um topo aqui, ó, de 2.150. Calculadora HP 675, Enter. 2.150, variação percentual, 218,52. Vamos fazer uma conta de padaria, tá? Conta simples, linear, tá? Veja o tempo: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e meio. Divide esse valor que deu de rentabilidade nesse movimento todo, divide por 6 anos e meio, te dá quase 35% ao ano de rentabilidade no mercado acionário. Isso para o americano é uma esbórnia financeira. 35% ao ano, ou seja, comparando com o mercado nosso aqui, nós somos o terceiro país com maior rentabilidade em renda fixa, que dá o que? 15% ao ano. Eles foram remunerados em 6 anos e meio, mais que o dobro do que nós somos remunerados aqui. É absurdo, tá? E ele não corrige, ele insiste em continuar o movimento de alta. E eu vou explicar para você, vai ser o ponto top, né, dessa explicação gráfica aqui, o que propiciou isso, o que está ocorrendo. É um termo em inglês que eu vou explicar com detalhes. Aqui o Nasdaq, a mesma coisa. Nasdaq aqui é só alegria, desde o fundo do poço aqui em 2008. Olha só. Deu indicativo que ia corrigir, tá? Mas não. Aí fez um morobuso aqui de alta, vai cair, olha, e vai romper aqui. Vamos ver se tem mais um aqui. O Dow Jones Industrial. Olha aqui. Olha só a distância de onde estão os preços do primeiro número de Fibonacci. E vai, olha, vai romper aqui, ó. É o único país desses 17 que não teve a correção sadia normal que todo o mercado financeiro executa, de renda variável, de mercado de risco. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso, o que está acontecendo no mercado americano. É chamado Quantitative Easing. Quantitative Easing é uma ferramenta forte de Keynes, keynesiano, de fazer com que a economia cresça hibridamente, não deixar os mercados se perturbarem e cair. O que significa quantitative easing? É injeção, é impressão de dólares do Banco Central para injetar na economia. Então, toda vez que existe uma iminência do mercado entrar em colapso, chega as autoridades americanas do Banco Central e dizem: podem ficar tranquilos, nós temos dinheiro suficiente para suportar qualquer princípio de catástrofe. Isso, suportar significa imprimir dinheiro sem lastro e injetar na economia. Taxa de juros baixos, os investidores captam dinheiro no mercado, investem novamente no mercado financeiro e vira esta euforia. A Europa, o Banco Central Europeu começou a fazer isso e com esse quantitative easing, injetar, e lá foram 62 bilhões desde março de 2016, a estimativa até setembro. Para quê? Porque lá eles querem gerar inflação, gente. A inflação lá na Europa é baixíssima. Eles querem que gere inflação, que os preços subam, para que gere mercado, mais emprego.
porque as taxas de juros lá estão negativas. Então, essa é a ferramenta utilizada pelos grandes centros financeiros mundiais para controlar essa onda ruim, negativa que vem desde 2010, né? Só que os americanos não, parece que está tudo bem, né? Não aconteceu nada, a economia está pujante, mas não, isso aí eu vejo como uma inconsistência, é um movimento autista híbrido, e quando o capitalismo corrige, a correção é muito forte. Ou seja, não estou falando, querendo incutir aqui o guru alarmista, não. Tá? É apenas como um analista sério. Talvez não aconteça hoje, amanhã, daqui uma semana, antes das eleições americanas, o ano que vem. Mas estejam conscientes, esse movimento expansionista acionário na Bolsa de Valores americanas chama-se simplesmente, começando com B e terminando com IA, bolha financeira. Porque, gente, é óbvio, é claro, é ponto pacífico isso. Quando você tem uma expansão dos mercados acionários, significa que tem um respaldo produtivo, de empregabilidade, de muitos negócios no mundo, que faz com que os agentes econômicos sintam confiança e invistam no mercado acionário. Por que o mercado americano é diferente dos outros países? Porque está tendo, como eu falei, manipulação. Só com essas frases, podem ficar tranquilo, que nós não vamos deixar acontecer o que aconteceu no colapso lá do subprime, né? Surgindo algum indício, fiquem tranquilos que nós vamos injetar dinheiro na economia por intermédio do Banco Central para os bancos privados, o crédito vai ser fácil, não vai faltar dinheiro, e o mercado vai, acredita, e continua assim. Entendeu? Então, por que esse alerta? Esse alerta, eu sei que tem muita gente que me pergunta, e aí, Carlos, vamos entrar na bolsa ou não? É complicado, entrar em furacão e euforia, eu já tenho experiência, eu li bastante sobre isso, eu sou estudioso desse negócio, não é brincadeira. Se você não é day trade, você não opera no dia ali, ficar fazendo posições de swing trade ou de buy and hold, esperando no futuro, gente, entrar no mercado que está em briga, né, naquele furacão, é complicado, porque se tiver uma correção é perder 15, 20% numa paulada. Então, por esse motivo, deixa o mercado mostrar para você qual é o sentido que ele vai tomar. Tá certo? Então, existem indicativos gráficos ali, né, correções, flama, não sei o que, linha 1, 2, tá certo? E notícias também, análise gráfica e análise é fundamental. Aí sim, aí dando um indicativo, é melhor perder a primeira parte do movimento, tá certo? Mas pelo menos o teu dinheiro está seguro no 100% do CDI. E não perde dinheiro, você espera surgir a oportunidade, e aí, se realmente mudar aquela tendência de baixo, já vem desde 2010, agora mudou os ânimos, tá certo? Agora nós não estamos com cara de bundão, mas estamos assim, ó, mercado como um todo, capital estrangeiro acreditando, e o Congresso solidário com o nosso ministro da Fazenda, e aí sim. Então, quando surgiu o momento, logicamente nós estamos atentos diariamente, eu vou comunicar a vocês via e-mail, vou disparar as mensagens aí, para se preparar para esse movimento de fluxo, ou via ações, ou via EFT, BOVA 11, SMA 11, ou se não, via, sem estresse, via fundos passivos, atrelados ao índice Bovespa, mas na altura eu vou explicar para vocês. Então é isso, gente, espero que vocês tenham apreciado, gostado, eu sei que são conhecimentos, conceitos novos, mas como o meu objetivo é tentar transformar vocês de simples investidores aí do mercado de renda fixa em investidores multimercados, tá? Multimercado é aquele que busca oportunidades aonde elas estão. Se eventualmente é o mercado de renda fixa, né, como veremos que em breve ele não será mais tão rentável, né, como esteve nesses últimos 7 meses, 8 meses, você terá outras oportunidades aí.
seja em commodities, bolsa de valores, seja em imóveis, seja em fundos imobiliários, e nós vamos sempre comentando, tá? Então, o objetivo nosso é transformar aos poucos vocês sem pressa em investidores racionais, conscientes, multimercados. Por isso, aquela planilha minha que eu mostrei para você, que a planilha foi desenvolvida por mim, pela experiência de trabalho meu, né? Que é aquela que você não quebra, usando a filosofia da alocação, realocação do portfólio periodicamente e distribuindo em certos percentuais em cada um das suas classes de ativos, renda fixa, renda variável, LCA, LCA, a bolsa, derivativos, percentualmente em relação ao seu volume total, para que você não sofra financeiramente com eventuais impactos negativos que você possa ter nos ativos da sua carteira. Se você tiver controlado assim, esse é um grande passo, tá certo? Por quê? Porque muita gente que perde dinheiro, ele se alavanca, ele coloca acima dos percentuais corretos de cada classe de investimentos, e aí, quando tomba é 40%, você perde 30%, 40% do patrimônio, e para recuperar isso... Ok, pessoal? Então, até a próxima. No segundo momento, vamos deixar o mercado acomodar um pouquinho para dar continuidade a essa aula magna, né, onde eu falarei sobre a estratégia Mr. M e algumas alternativas de investimentos, oportunidades, conforme o cenário econômico e político nos apresenta. Então vamos ver se a gente daqui a 1 ou 2 semanas, no máximo, eu quero fazer isso antes da eleição, da votação definitiva do impeachment da Dilma. Aí a gente lança a segunda parte dessa aula magna e fica completo, tá? Então espero que vocês tenham aproveitado bastante. São muitos conceitos, mas revejam esse vídeo quantas vezes necessário, tá certo? São conceitos importantes, a correlação estatística, movimentos dos diferentes ativos financeiros, juros, bolsa de valores, commodities, moedas, e aqui a correlação entre os diversos mercados mundiais, tá? A onda 2, o Fibonacci, bastante conteúdo importante, gente. É isso, sucesso e boa sorte.